Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é sobre esse livro aqui, O Segredo. Primeiramente, vamos comentar sobre essa capa, que é uma capa dura. Eu amo livro de capa dura, tá? E ele, esteticamente, ele é muito bonito, tá? Atrás não tem nada, como vocês podem ver. Calma aí, deixa eu segurar, porque eu ganhei esse livro, só que aqui na frente tem o nome completo da pessoa, tá? Enfim, vamos lá. O livro, ele é assim. E aí, cada capítulo tem essas partes aqui, tá? E ele é assim. E ele é pequeno, tá? Olha, eu sou pequena, tá? Minha mão é pequena. E ele é praticamente do tamanho da minha mão. E ele é assim. Então, vamos lá. O que acontece? É um livro que ele é leve de ler, tá? É um livro que você não vai sentir dificuldades, tá? E todo final de capítulo tem um resumo, tá? Todo final de capítulo tem um resumo. E é um livro tranquilo, é um livro leve, é um livro que tem exercícios para você fazer. Então, se você não fizer, provavelmente você não vai conseguir atingir aquilo que você quer. É um livro que ele vai te ajudar a atingir os seus objetivos. Tem algumas leis da atração aqui, tá? Ele praticamente, ele gira, tá? Na lei da atração. Um dos exercícios que eu tirei desse livro, que eu achei que seria eficiente, eu comprei um quadro. E nesse quadro, aqueles quadros para colocar alfinete. E nesse quadro, coloquei alguns alfinetes. E aí eu imprimi alguns objetivos meus. E coloquei lá, pregado com alfinete. E aí, de vez em quando, eu dou uma olhada, eu fico imaginando e tal. É um dos exercícios deste livro, tá? E outra coisa muito importante. Tem outros exercícios para serem feitos. Tem algumas reflexões que vocês precisam fazer. É um livro que, se você não se questionar, não querer mudar as suas atitudes, a sua forma de pensar, o seu jeito de viver, não vai adiantar nada, não vai te ajudar. Então, se você não quer mudar, se você não quer evoluir, nem compre esse livro. Nem compre esse livro. E é um livro para você ler algumas vezes. Então, por exemplo, li uma vez só. Não seria o ideal. Seria o ideal você ler algumas vezes, né? Dar um intervalo, depois você lê ele de novo. Por quê? Eu acredito que quando a gente lê um livro e depois de algum tempo você lê ele de novo, você vai conseguir absorver outros tipos de aprendizados dentro dele, tá? Eu vou pegar uma parte aqui para ler para vocês, tá? Vocês querem eu vou falar sobre o segredo do dinheiro e do relacionamento. Eu só vou colocar um papelzinho aqui para mim não perder a página. Então, vamos lá. Vou deixar um pouco alto aqui para mim conseguir ler acima da câmera, ok? O segredo para o dinheiro. O que a mente pode conceber, ela pode conseguir. O segredo foi uma verdadeira transformação para mim, porque eu fui criado por um pai muito negativo que achava que os ricos eram pessoas que tinham explorado todo mundo e que se uma pessoa tinha dinheiro era porque tinha enganado alguém. Assim eu cresci com muitas ideias sobre dinheiro e que se você tinha, ele o tornava mal, que apenas pessoas ruins tinham dinheiro e que dinheiro não dava em árvores. Quem você pensa que eu sou? Rochefaller, não sei se é assim que se pronuncia. Essa era uma de suas frases prediletas. Assim eu cresci acreditando realmente que a vida era difícil. Apenas quando conheci Stone, minha vida começou a mudar. Então, aqui é a continuação e tal. O que esse capítulo fala? Esse capítulo fala que quando a pessoa
coloca as pessoas que têm uma condição melhor, tipo uma pessoa de classe média, uma pessoa de classe média alta, ou um rico, em um patamar de, ele tem dinheiro porque ele roubou, ele tem dinheiro porque ele é mau, ele tem dinheiro porque ele faz inúmeras coisas erradas, ele tem aquele carro porque, sei lá, ele bate na mulher, ele tem aquela casa porque ele trai a mulher, entende? Ou um helicóptero passando. São inúmeras ideias ruins que as pessoas têm com pessoas que têm um poder aquisitivo maior. Então, por exemplo, tá numa fila, tá na rua principal e vai sair um carro aqui. Eu não vou deixar essa pessoa, sei lá, a pessoa tá com o vidro fechado porque tá com o ar-condicionado ligado, tá muito quente. Eu não vou deixar essa pessoa passar porque o carro dele tá fechado. Se ele quiser, ele que abra o vidro do carro e aí eu deixo ele passar. Porque ele tá com o vidro fechado, porque ele não quer que a gente veja quem tá ali dentro e começa a colocar um monte de empecilhos. E aí você olha o carro da pessoa tá caindo aos pedaços, não tem ar-condicionado, então tem que entrar com o vidro aberto. Então, ele coloca a frustração dele acima e pune aquela outra, tá? Foi um exemplo bobo, mas ela meio que pune a outra pessoa por ter mais do que ela. Quando você começa a fazer isso, você começa a enxergar as pessoas que têm um poder aquisitivo melhor do que você, como pessoas ruins, você nunca chegará no patamar que essa pessoa chegou. Porque você está vibrando aquilo. Então, você tem medo, você não quer aquilo. Porque aquela pessoa, na sua cabeça, é ruim. Então, vocês precisam começar a prestar atenção nas coisas que vocês querem, nas coisas que vocês desejam, para que vocês consigam aprender com seus erros, com as suas falas. Porque se você não sabe, palavra tem poder, tá? Então, observe muito bem a forma que você vai lidar, tá? Com as suas frustrações. A pessoa, muitas das vezes, ela trabalha, ela sempre trabalhou, ou os pais dela sempre trabalharam, por isso que ela conseguiu ter uma vida melhor e com isso ela conseguiu crescer mais. A culpa não é dela. Só porque você não teve a mesma oportunidade. Se você não tem a mesma oportunidade que essas pessoas, o que você tem que fazer? Focar em você, correr atrás, juntar dinheiro, começar a estudar sobre investimento, para que você consiga ter um patamar parecido ou igual ou superior àquela pessoa. E não ficar crucificando outras pessoas porque você não é igual, porque você não consegue a mesma coisa do que elas, tá? Então, é uma das coisas que é falado na parte do dinheiro e que vocês precisam começar a refletir, tirar essa amargura, tá? Porque são pessoas amarguradas que ficam guardando isso para si e não conseguem sair desse ciclo, tá? Agora nós vamos falar sobre o segredo para os relacionamentos. É claro que tem muita coisa, muito mais coisas aqui, tá? Vou subir aqui para que vocês consigam, para que eu consiga ler aqui. Consultora de Feng Shui, professora e conferencista. O segredo significa que somos os criadores do nosso universo e cada desejo que quisermos concretizar irá surgir em nossas vidas. Portanto, nossos desejos, pensamentos e sentimentos são muito importantes, porque eles irão surgir. Então vamos lá. Nossos desejos, pensamentos e sentimentos são muito importantes, porque eles irão surgir. Então, quando a gente deseja alguma coisa, nós pensamos sobre esse desejo. E esse pensamento, ele irá fazer com que você crie sentimentos. Mas quais são os sentimentos que você está sentindo em relação a isso? Quais são os desejos que você está querendo? São coisas ruins? São coisas boas? Então, reflita. Certo dia, fui à casa de um diretor de arte, um produtor de cinema muito famoso. Em cada canto havia uma bela imagem de mulher nua envolta em um tecido, se virando de costas para quem diz, eu não vejo. Eu disse a ele, acho que você deve ter problemas afetivos. E ele disse, você é clarividente? Não, mas veja,
Em 7 lugares você tem exatamente a mesma mulher. Ele disse, mas eu adoro esse tipo de pintura. Eu mesmo pintei. Eu retruquei. E ainda pior, pois você colocou toda a sua criação e criatividade nisso. E aí, que vai ter mais de 2 páginas falando sobre isso. O que aconteceu aqui? Ele fez essa pintura e como ele colocou esses quadros na casa dele, esses quadros estavam inconscientemente fazendo com que ele tivesse uma rejeição. Então, ele queria ter um relacionamento, mas ele não conseguia. Porque com o inconsciente dele fazia com que ele rejeitasse qualquer coisa, qualquer tipo de relacionamento. Ele não conseguia ter. Porque ele sempre ficava visualizando, colocando todo o seu pensamento e sentimentos naquelas imagens dessa mulher descosta para ele, indo em outra direção. E aí, quando ele tirou esses quadros e colocou outros quadros, ele conseguiu ter um relacionamento. Então, assim, nós somos pessoas visuais. Nós somos pessoas que precisamos ter alguma coisa ali. E aí a gente cria sentimentos. Já viu aquela frase que tem pessoas que começa a sentir algo por outra pessoa, porque cria imagens, cria situações com que ela começa a ter um sentimento por outra pessoa, e quando vê aquela pessoa não é nada daquilo, é tipo isso. Você começou a ter um sentimento por alguém que você não conhece direito, porque você pensou, você desejou, você pensou e você criou sentimentos em relação àquilo. Então, a mesma coisa é pro dinheiro, a mesma coisa é pro relacionamento, a mesma coisa para qualquer coisa. Tanto que no dinheiro é a mesma coisa. Só que a maioria das pessoas tem uma repugnação por dinheiro porque acha que quem tem dinheiro é ruim, que a felicidade não vem do dinheiro. É claro que se você é uma pessoa infeliz sem dinheiro, a chance de você ser infeliz com dinheiro é a mesma coisa, tá? Provavelmente vai acontecer a mesma coisa. Então, assim, tenha um controle. Começa a saber o que você está pensando, o que você está criando para si, até que você comece a mudar esses seus sentimentos, seus pensamentos, mude os seus pensamentos para mudar os seus sentimentos, tá? Mas esse livro é muito bom. Mas se você não tiver força de vontade para mudar, se você não tiver coragem de enfrentar os seus defeitos, não vai servir de nada, tá? Eu espero que tenha ajudado você e até o próximo vídeo.